A imprensa queixava-se um bocadinho da dimensão do Salão de Frankfurt, mas agora isto superou tudo o que era imaginável com a nova dimensão do Salão do Auto China. Antes eram 8 pavilhões, gigantescos todos eles, e então decidiram aumentar. Passaram de 8 para 17, são cerca de 53 campos de futebol. As marcas premium alemãs eram aquelas que reinavam na China completamente à vontade, e mesmo as não premiums. A Volkswagen foi durante décadas número 1 de mercado. A indústria automóvel durante muito tempo achou que eram intocáveis. As marcas chinesas, com este novo orgulho chinês recém-adquirido, estão a pulverizá-las e as consequências para estas marcas alemãs são brutais. O maior salão automóvel do mundo, no maior mercado automóvel do mundo, no país que mais carros produz e vende em todo o planeta. Eu sei que são muitos superlativos, mas para descrever uma realidade que já não pode ser ignorada. A China é hoje o centro da indústria automóvel mundial, e o Salão Automóvel da China, que este ano se realiza em Pequim, é a prova disso mesmo. Um evento gigante, com dimensões difíceis de imaginar e com uma mensagem muito clara. As marcas europeias já não ditam as regras. É sobre isto que vamos falar neste episódio do Autorádio, que vai contar com a participação do Joaquim Oliveira. Joaquim, Olá Miguel. Muito obrigado por estares aqui connosco, Sempre para falar deste tema muito importante. Tu que acabaste de chegar há poucas horas da China, portanto vens aí com... Durido. Imagino que sim. Vem durido, porque... Nós na Europa costumávamos, pelo menos a imprensa queixava-se um bocadinho da dimensão do Salão de Frankfurt, e eles já andavam lá com shuttles para trás e para a frente para tentar minimizar o estrago nas articulações dos jornalistas, mas agora isto superou tudo o que era imaginável com a nova dimensão do Salão do Auto China. Só para teres uma ideia, antes eram 8 pavilhões, gigantescos todos eles, e então decidiram aumentar. Mas na China, quando se aumenta, não se aumenta um bocadinho. Mais do que duplicaram o número de pavilhões, passaram de 8 para 17, e estamos a falar de qualquer coisa como 380 metros a 1000 metros quadrados de superfície para caminhar, que para quem nos vê e ouve, ficar com uma ideia mais concreta, são cerca de 53 campos de futebol. Mas é pouco. E portanto é completamente alucinante e assustador aquilo que é preciso andar para conseguir ver os carros, para conseguir furar no meio das multidões, das influencers possuídas, que gritam junto aos carros como se estivessem em perigo de vida. É um bocadinho assustador, sim. Uma experiência diferente. Nós já vamos falar disso tudo. Tendo em conta esses números, imagino que haja muito para falar, porque tu garantidamente viste muita coisa. Antes disso, deixar só um convite para quem nos está a acompanhar, para nos próximos dias 15, 16 e 17 de maio se juntarem a nós na FIL para mais uma edição do E-Car Show. Nós vamos estar lá com um programa próprio, com um espaço específico. Passem por lá, visitem-nos. E este ano é uma edição que vai bater o recorde de marcas presentes. São mais de 60 as marcas que vão estar presentes neste que é o maior salão automóvel português. Passem pelo Espaço da Razão Automóvel, bebam um café e nós garantidamente vamos estar lá à vossa espera. Joaquim, agora sim vamos partir aqui à descoberta do Auto China, que... Se eu for ao Icar vou ao pé coxinho. Mas olha, a vantagem é que não tens 17 pavilhões para ver. Vais andar vou ao pé coxinho porque comparado com o último salão que eu traído. Dá para ir ao pé coxinho, não é preciso. Mas esses números do Auto China, que se realiza aqui de forma intercalada entre Xangai e Pequim, este ano foi em Pequim, estes números mostram a grandeza que é neste momento o mercado chinês. Sim, enfim, voltando aqui a debitar alguns números, a organização falava em 1451 carros expostos, 181 premieres mundiais, bem sei que quase todas, eu diria 90 e muito por cento chinesas, porque ao fim e ao cabo, hoje em dia, antes existiam as premieres chinesas, que eram a maioria, e depois existiam as premieres europeias.
Agora já não é assim, porque agora os automóveis mesmo das marcas europeias são desenvolvidos para a China e depois também se vendem noutros pontos do planeta. Portanto, ao fim e ao cabo, acabam por ser todos primeiros chineses. E, além de 71 concept cars, só para teres uma ideia, 212 conferências de imprensa. Portanto, é humanamente impossível. Além de que não iria perceber 80% delas que são em chinês, mas é humanamente impossível estar nas conferências todas. É realmente uma luta pela sobrevivência. Mas falavas na dimensão. Estamos todos à espera, inclusive os chineses, que começa a tão famosa e antecipada consolidação da indústria chinesa. E se bem que em 2024, pela primeira vez, o número de marcas que desapareceram foi superior ao número de marcas que apareceram, ainda não entramos nessa consolidação. Estamos à porta, com vários indicadores muito reveladores, como o facto de mais de metade dos concessionários na China terem tido prejuízos em 2025. O número em 2024 tinha sido 40%, agora estamos nos 56%. Portanto, é um indicador muito claro de que o setor não está sustentável. O esmagamento de margens é ridículo, os carros são vendidos a preços, independentemente de não serem só carros baratos, são até carros de segmentos mais elevados, segmento médio, segmento alto, mas os preços são muito, muito competitivos e os chineses lutam até à morte para conseguir fechar uma venda, e isso esmagando muito as margens. E nós por vezes... perdemos sequer a noção daqueles que são os números do mercado chinês, porque nós dizemos muitas vezes, ok, é o maior mercado do mundo, mas esquecemos de olhar para os números, e quando olhamos para os números percebemos que a China sozinha vende mais carros que a Europa e os Estados Unidos juntos, e isto diz praticamente tudo. A Europa tem-se estabilizado nos 13 milhões, mais coisa, menos coisa, os Estados Unidos andam ali nos 15, 16, portanto, esses dois juntos não chegam... sim, é praticamente isso. Na China venderam-se 27 milhões de carros em 2025, a que se juntam os 7 milhões exportados, portanto, na parte da indústria. Sim. No total foram 34 milhões de automóveis que valeu a indústria e o mercado chinês, 27 dos quais para consumo interno. Sim, esses números são notáveis. São incríveis. E pensa que pela primeira vez na história também, na China tudo o que acontece é a primeira vez na história, pela primeira vez na história os NEV, ou seja, os elétricos e os extensores de autonomia e os híbridos plug-in, pela primeira vez na história ultrapassaram os não NEV, portanto os gasolina, por assim dizer, a margem pequena ainda, 51% versus 49%, mas a verdade é que aconteceu. E falavas aí das dificuldades que o próprio mercado e que as marcas chinesas enfrentam no seu mercado caseiro, porque a verdade é que é super competitivo, é o mercado mais competitivo do mundo, portanto isto não é fácil para ninguém, mas tem sido cada vez mais difícil para as marcas europeias que estavam habituadas a fazer volumes muito importantes na China, sobretudo, e aqui podemos, acho eu, apontar a mira para as premium alemães, e agora já não é bem assim, e vemos estas marcas europeias a ser já ultrapassadas por marcas locais. O perfil de consumidor na China também tem vindo a mudar nos últimos Sim, anos. eu acho graça que há pouco tempo julgo que foi o CEO da Audi disse que há 10 anos as marcas premium alemãs eram o sonho, a ambição de qualquer consumidor europeu. Hoje em dia a idade do consumidor baixou muito, há muitos novos consumidores que entraram e agora são consideradas um bocadinho o carro para os pais deles, os carros dos papás. E isso não é bom, isso nunca é bom em termos de imagem. Tudo o que é aspiracional tem a ver com pessoas mais novas, por isso é que não se usam reformados normalmente na publicidade e se utilizam pessoas jovens, com vidas muito ativas e, enfim, cheias de glamour. Em relação à história dos premium alemães, de facto, as marcas premium alemãs eram aquelas que reinavam na China
completamente à vontade, e mesmo as não premiums, a Volkswagen foi durante décadas número 1 de mercado. Só para se ver, em 2023 foi ultrapassada pela BYD e em 2025 foi ultrapassada pela Geely. Portanto, neste momento já estão em terceiros e a probabilidade de continuarem a descer é bastante grande. Mas em relação às 3 premium alemãs, que a indústria automóvel durante muito tempo achou que eram intocáveis, vemos que BMW, a Mercedes e a Audi, curiosamente elas tinham cotas de mercado muito próximas, andavam ali quase nos 20%, 18% a 19%, e de 2020 para 2025 viram essas cotas de mercado do segmento premium serem reduzidas em nada menos do que 50%. Portanto, neste momento estão com 9% de cota de mercado, e as marcas chinesas, com este novo orgulho chinês recém-adquirido, estão pulverizá-las, e as consequências para estas marcas alemãs são brutais, porque aquele era o seu maior mercado em termos de volume a nível mundial, superando o alemão, e portanto as repercussões disto afetam a empresa de alto a baixo, fechos de fábricas, despedimentos, etc. E vemos algumas dessas marcas, além de obviamente terem marcado presença no salão com aquelas habituais versões alongadas de modelos que são cá comercializados. Nós vimos, por exemplo, a BMW apresentar uma versão alongada do i3, a Mercedes também uma versão mais comprida do GLC, a Audi também com o A6, mas parece-me que se calhar aquilo que é mais relevante é aquilo que muitas destas marcas estão a fazer para tentar dar a volta por cima. Vemos, por exemplo, a Audi a apresentar o segundo modelo da sua nova submarca, também chamada Audi. E o primeiro não correu muito bem. Mas sem os 4 anéis. Este segundo modelo foi apresentado no salão. Vemos também a Volkswagen a apresentar modelos próprios para aquele mercado. Achas que pode ser por aqui? Ou achas que isto não vai mudar muito? Too little, too late. A Volkswagen criou a marca Jetta, portanto foi buscar o nome do segundo que achava que funcionava, e criou ali uma marca para tentar ser marca chinesa. A Audi mandou fora os anéis, ficou com os dedos, e tem de facto essa marca com as 4 letras em maiúsculas. O primeiro não correu muito bem, o E5 não está a ter muito sucesso nas vendas. Vamos lá ver o EX7. Eu não sei, eu acho que o problema é mais profundo do que isso. Não deixa de ser Audi. Exato. E é para nós é uma imagem muito positiva ainda, não é? Na Europa e no mundo ocidental, mas não sei se quando cai aquela nódoa de imagem menos positiva, não sei se mandar fora os anéis e chamar-lhe Audi, se isso vai mudar grande coisa, sinceramente. E depois eu acho que o mais incrível de tudo é que, se nós pensarmos, Miguel, ok, os chineses superiorizaram-se em tecnologia de propulsão, baterias e motores, inicialmente. Mas agora já vai mais além disso. Agora as marcas europeias e as tecnologicamente mais competentes começam a adotar os sistemas de ajuda à condução, os lidars, a condução autónoma, tudo isso dos chineses, que colocam em carros do segmento B recursos de condução autónoma que nós não vemos num Audi A6, por exemplo. E isto está a acontecer de uma rapidez galopante. Nós vimos vários carros no salão este ano, da BMW, da Audi, da Volkswagen, da Mercedes, com tecnologia ADAS, mas anunciada assim. Momenta, que é uma empresa de software dessa área chinesa, um Mercedes GLC de plataforma alongada com a placa Momenta. Portanto, neste momento é o que se segue. Os Software Defined Vehicles começam a ter uma componente chinesa maioritária ou total. Portanto, bateria, motores elétricos, software, que é cada vez mais o coração de um automóvel. Claro. A qualidade de construção e a qualidade percebida nos interiores é muito competitiva. No segmento generalista eles estão acima dos europeus. E essa é a parte mais fácil de evoluir. Não é? E estão a chegar-se, e em alguns casos a ultrapassar até o que os premium alemães fazem. Não sobra muito mais.
Não sobra muito mais. Sobra talvez a competência dinâmica, que em alguns casos, ou quase sempre, é superior nos automóveis ocidentais. Travões, direção, a maneira como se sente o carro na estrada. Os chineses não estão. Mas no fim do dia não é tão importante como tudo o resto. A questão é essa, não será também uma questão de expectativa para os clientes chineses, que se calhar valorizam mais este lado tecnológico, este lado do software, dos carregamentos rápidos, tudo isso, do que se calhar um comportamento dinâmico como o público europeu está habituado a valorizar. Sem dúvida, é isso mesmo. A questão é que, aos poucos, eles começam a ser superiores em quase tudo. E aquilo que durante muitas décadas, ou enfim, não direi um século, mas durante muitas décadas foi a superioridade da engenharia alemã, neste momento é francamente questionável. E ainda por cima, com os chineses, com os preços que conseguem praticar e que só não são mais arrasadores porque a Europa se defendeu com as tarifas proteccionistas, porque então não sei... Só para dar uma ideia, por exemplo, eu estive na Leapmotor, eles vão lançar um carro que se chama Lafan 5 e cá B05, vai se chamar na Europa, que ainda vai estar à venda este ano. É um concorrente do Volkswagen ID3, do Renault Megane, do Kia EV3. Tem suspensão traseira independente, tração traseira, muito espaço interior, materiais muito agradáveis, e que vai custar, tem um preço anunciado de entrada na Europa de 27.000 euros. Ora, isto são menos 10.000 euros do que o concorrente mais barato desse segmento. Sim, os três modelos que eu referi, por exemplo, é o preço de um 5 de bateria pequena. 10.000 euros. E portanto, claro que na China custa metade. Custa o equivalente a 13.000 euros. E por esses preços tão esmagados é que as coisas estão... Percebemos depois a dificuldade que as marcas têm em fazer dinheiro na China, claro. Que é algo praticamente impossível. Mas também por aí, por isto que estavas a dizer, com este crescimento, o domínio tecnológico e não só, das marcas chinesas, também por isso vemos algumas marcas europeias a vincarem cada vez mais as suas relações e as suas alianças com marcas locais. Vemos, por exemplo, isso muito patente naquela que é a relação entre a Volkswagen e a XPeng, por exemplo. Vemos também a relação entre a Audi e a SAIC, por exemplo. Mas eu diria que esta relação entre a XPeng e a Volkswagen é particularmente, ou pode vir a ser particularmente relevante. Sim, e se tu pensares que o primeiro Volkswagen da história... o primeiro Volkswagen na história, elétrico com uma plataforma de 800 volts, graças à XPeng. Não há nenhum Volkswagen elétrico à venda, nem nos Estados Unidos, na Europa, com plataforma de 800 volts, que é a tal que permite carregamentos mais rápidos. O primeiro utiliza uma tecnologia XPeng, e isso vai ser cada vez mais assim. O problema que eu vejo é, então, se a imagem de marca não vai ser superior para os ocidentais, se tecnologicamente e objetivamente os chineses vão estar à frente e são mais baratos, eu não estou bem a ver, sinceramente não estou bem a ver como é que estas tentativas, eu acho que sim, que fazem sentido. A história do China Speed, por exemplo. Para termos uma ideia, a Renault decidiu criar um departamento na China para desenvolver o novo Twingo. O ACDC, não é? O ACDC. Tem um nome peculiar, pelo menos. Tem. Não tem a ver nem com os carregamentos AC/DC, nem com a banda de rock. Não, mas... E porquê? Porque o meu amigo Luca de Mel foi ter com os engenheiros franceses, ainda estava ele na Renault, obviamente, que ele saiu há uns meses, e disse, olhem, a única hipótese que nós temos de conseguir vender um carro do segmento A, elétrico, abaixo dos 20.000 euros, é se reduzirmos para metade o tempo de desenvolvimento desse carro. Ou seja, em vez de 4 anos, 2 anos. 100 semanas. E os franceses, isso é impossível. Nem pensar nisso, isso não dá para fazer. Então o senhor de Mel pegou no avião e foi até à China e fez a mesma pergunta. E a resposta foi, claro que sim, quando é que começamos? É um bocadinho diferente. E fizeram-no. E o carro está aí. O carro está aí. O carro está aí e é o primeiro automóvel elétrico do segmento A
que não se sente como sendo um papa-reformas, como aqueles charutos muito estreitos que nem automóvel parecem. Eu quando guiei o carro, e o vídeo está para sair no nosso canal de YouTube, a ideia com que fiquei é que este podia muito bem ser o primeiro elétrico nesta faixa de preço que as pessoas compram, não só por uma questão de preço, porque estão limitadas em termos de budget, mas porque gostam realmente do carro. Sim, claro que sim. O carro tem muito bom aspecto, é muito engraçado de se conduzir. É espaçoso. Tem mais espaço que o Renault 5. Sem dúvida. Até te posso dizer uma coisa, eu fiquei muito impressionado. Eu medi os interiores do Clio, que é do segmento acima, e do Twingo. E o Twingo tem mais 2 cm em largura atrás, não interessa, ok, tem a mesma, pronto. Tem o comprimento para pernas atrás. Sim, isso foi quando chegar tudo atrás são 68 cm, que é igual ao Clio também. Portanto, vai de 52 a 68. Só tem um bocadinho menos altura, tem menos 3 cm em altura atrás, porque o mecanismo do sistema de avançar e cria ali um bocadinho de altura. Mas é um carro que, quando tu vais a guiar, não sentes que estás num carrito. Não vais a bater com a mão na porta como no Leapmotor TZ3 ou no Hyundai Inster. Não é uma caixa de força. Não, sente-se como um automóvel. Sente-se como um automóvel. E isto foi possível para a Renault, só para não me desviar aqui da questão China, porque foram à China fazê-lo. E depois vamos ter follow-ups. Na Dacia, o futuro Spring vai utilizar a mesma base. O Spike? Eu não me lembro do nome. Striker. E na Nissan. E, portanto, a Renault, a Nissan e a Dacia vão ter um automóvel elétrico do segmento A a menos de 20 mil euros, porque puseram lá umas pessoas a trabalhar na China e assimilaram o China Speed e reduziram para metade o tempo de desenvolvimento. E portanto, mesmo a Renault, que não está presente no mercado chinês, eles instalaram lá esse departamento sem estarem no mercado. Que é ainda mais notável. Mas não querendo aqui desviar muito daquilo que vimos neste salão, e corrijo-me se eu tiver ficado com a ideia errada, mas senti que já tenho esta opinião há algum tempo. Confirmei isso quando fui à China, e volto a reforçar esta ideia agora que fui acompanhando o que foi mostrado neste salão. Nós muitas vezes temos uma ideia de que as marcas chinesas estão maioritariamente a produzir automóveis pequenos, muito acessíveis, e nós sabemos que a componente do preço continua a ser muito importante, independentemente do segmento para o qual estejamos a olhar. Mas neste salão achei que a grande maioria das coisas que lá foram mostradas eram carros de segmentos superiores, carros que apostam muito no luxo, que apostam muito no equipamento. E aliás, os chineses, como tu há bocado referiste nas versões de distância entre eixos alongada, os chineses gostam muito de automóveis muito grandes. Não que eles sejam muito altos, mas existe socialmente um comportamento... Dá status, não é? E de sair com a família toda. Ok. Sair ao fim de semana com os filhos e os sogros e existe muito esse tipo de comportamento, e é uma das razões pelas quais, porque não, eles não são holandeses, não são o maior povo do mundo em altura. E portanto, há muitos automóveis grandes a aparecerem, aliás, até tem alguma graça, porque tudo o que é automóvel grande na China chama-se qualquer coisa 8 ou 9. Estamos a falar de 20 ou 30 modelos que apareceram no salão de Pequim este ano, que tem o 8 ou 9 no número. Como é que consegue justificar isso? Eles têm aquela ideia o 9 acima do 9 não há nada. E o 8 é logo a seguir. E o 8 é aquela coisa da superstição quase mítico, dos números número redondos. Da sorte. Sim, eles, enfim, na Ásia pagam-se milhões por matrículas de automóveis que tenham vários 8 e números mais redondos. O 4, por exemplo, é banido. E portanto é tudo 8 e 9. A um ponto em que tu já não consegues distinguir os modelos, mas a quantidade de carros grandes de 4,5 metros para cima, até aos 5 metros e qualquer coisa, é impressionante. E isso nota-se na estrada também. Sim. A pessoa vai na estrada e olha para o lado e só vê carros novos e grandes. Carros pequenos vê-se muito pouco. E portanto essa ideia dos carros chineses pequeninos e não sei o quê, não corresponde realmente à realidade. Os carros chineses normalmente são maiores até do que os europeus, se calhar não tão grandes como nos Estados Unidos, mas claramente maiores que os europeus em média. E sentes que claramente
mais do que nunca esta classe do luxo, este segmento ultra premium está mais enraizado do que nunca nas marcas? Na China? Sim. Eu digo-te pela percepção que fui tendo dos modelos que foram sendo revelados. Sim, e como entretanto, em termos de imagens, estão a conseguir igualar ou superar até as premium europeias, são cada vez mais uma escolha racional para qualquer chefe de família. E é isso que vamos assistindo, e cada vez mais eu acho que isso só se vai intensificar. Há pouco falavas na questão do intensificar dos vasos comunicantes entre os europeus e os chineses. Esse é outro processo que se está a intensificar. Já falei na tal história da osmose, da utilização da tecnologia dos softwares e dos ADAS e de condução autónoma pelos europeus, mas também o facto de estarmos a assistir ao início de uma transição da produção da China para a Europa. Isso também vai reforçar ainda mais todo o tipo de laços entre os fabricantes. E essa é uma tendência que se vai intensificar muito já, a começar pela fábrica da Stellantis em Saragossa, que vai começar a produzir um SUV médio da Leapmotor, e depois vai começar a produzir outros modelos também, e vamos começar a assistir a isso de uma maneira transversal. E no final do dia acaba por ser aqui quase uma... No final do dia... Está tudo bem. No final do dia, muitas horas em aviões dá nisto. Dá nisto, o ar-condicionado é brutal. Não, só para terminar esse ponto da produção. A Stellantis tem 24 fábricas na Europa, entre as suas diversas marcas, das quais 14 estão a produzir abaixo de metade da capacidade instalada. Portanto, neste momento, o senhor Filosa, que sucedeu Carlos Tavares na presidência do grupo Stellantis, está a fazer contas e está a estudar, provavelmente a começar por estas 14, quem é que na China pode tomar aquela capacidade de produção instalada. Está a falar com a Xiaomi, com a XPeng, com a Dongfeng, obviamente com a Leapmotor, porque a Stellantis detém 51% da Leapmotor International e 20% da Leapmotor total, global, e portanto está a falar com as marcas todas a ver quem é que quer ir lá fazer carrinhos, porque tem empregos para garantir, tem sustentabilidade económica da marca, mas não são só eles. A Volkswagen está a pensar no mesmo. A Volkswagen tem uma capacidade de produção instalada a nível mundial de 12 milhões de automóveis e está a vender 9 milhões. Temos 3 milhões. 1 milhão de capacidade instalada na China já foi à vida. Agora, fala-se em 730 mil unidades reduzidas na Europa. Estou a falar do grupo Volkswagen. A Audi vai fechar Bruxelas. E vão continuar a cortar a produção, mas de uma maneira que as fábricas continuem a ser sustentáveis. E, portanto, é muito provável que também passe por aí. E acaba por ser também muito interessante para as fabricantes chinesas poderem ter alguma produção alocada na Europa, porque isso, como nós sabemos, também lhes permite contornar as tarifas. A Europa está prestes a aprovar, ao que tudo indica, um conteúdo mínimo de 70% de componentes europeus para os automóveis chineses que se produzam na Europa, para que possam ser elegíveis para os incentivos estatais. Sim. E para que escapem das tarifas. Portanto, na primeira parte dos 70% tem mais a ver com o consumidor, não é? É interessante para o consumidor que isso seja assim, porque senão ficam ali com uma desvantagem competitiva as marcas e o cliente pode fugir para outras. E de 50% para serem considerados europeus e não ficarem sujeitos às tarifas protecionistas. Voltando aqui a olhar para o salão, e tu já tocaste neste ponto, nós vimos, por exemplo, as baterias grandes na China são uma tendência que eu acho que já não é propriamente novidade, já temos vindo a assistir a isto nos últimos anos. São muitos os carros que são apresentados com baterias
com mais de 100 kWh de capacidade, e isto é algo notável. Estavas-me a dizer em off que está previsto um elétrico, um extensor de autonomia que tem uma bateria com mais de 80 kWh de capacidade. 80,3, sim, é um Leapmotor D19 que nós ficámos a conhecer no salão, é uma das 3 mundiais, e que depois dei uma volta com o carro numa pista da Leapmotor, fora de Xangai, para onde me desloquei a seguir. O carro tem uma qualidade muito impressionante. É o topo de gama. É o topo de gama da Leapmotor. A Leapmotor já tem 11 modelos. 11. E o primeiro foi produzido em 2023. Em 3 anos tem 11 automóveis diferentes. Falando de China Speed. Incrível. A Leapmotor iniciou a sua história, o senhor Zhu Jiangming, estava em Valência, numa viagem de trabalho. Ele tinha uma fábrica de câmaras de vigilância e de sistemas de segurança, e viu um Renault Twizy. Ficou fascinado com o Renault Twizy e achou que aquilo era o futuro, por ser elétrico e tal, não sei o quê, mobilidade e tal. E então, isto foi em 2015. Em 2019 criou a Leapmotor. 4 anos depois, já tinha a primeira fábrica a elaborar. A fazer carros. E já estava a fazer os primeiros carros. E criou a marca em 2019, 4 anos depois, que é normalmente uma marca na Europa que esteja totalmente oleada, demora a lançar um novo modelo, a projetar, desenvolver um carro. Sim. E foi o tempo que ele demorou a montar a empresa toda. 2023. 2025, final de 2025, teve lucro pela primeira vez. Notável. E em 2025 duplicou as vendas da Leapmotor de 300 para 600 mil. Claro que quando se vende pouco é fácil duplicar, mas 600 mil já não é pouco. Já não é uma coisinha qualquer, não é? E agora já disse, sem grandes modéstias, que o objetivo para 2026 são 1 milhão de automóveis. Tendo em conta que é uma marca que tem 20%, está ligada financeiramente a um dos maiores grupos mundiais, a Stellantis, e que tem também capital, 5% do capital pertence ao governo chinês, portanto fica defendida de um regime que nós normalmente dizemos que é uma democracia musculada, por assim dizer. Não me parece que estejam mal encaminhados. E estavas-me a falar do D19. O D19 tem uma bateria então dos 80,3 kWh e uma autonomia, porque enfim, nos extensores de autonomia a propulsão é sempre elétrica, o motor que lá está dentro, neste caso 1.5, o motor que lá está dentro serve para carregar a bateria. É um gerador. É um gerador e nunca faz as rodas andar, pronto, só sim, em traços gerais. E tem uma autonomia anunciada de 900 km. Ok, tudo bem, até admito que seja o CTLC, que é o ciclo chinês, que é um bocadinho mais 30%. Sim, mas é um carro gigante. Sim, é um carro grande, é um carro enorme. Portanto, estamos a falar a WLTP, a nossa autonomia padronizada para a Europa e para os Estados Unidos. Estamos a falar de, sei lá, 700 e muitos quilómetros de autonomia, o que para um SUV de família pode levar até 6 pessoas. Carro... Isso na versão com extensor de autonomia, mas eu queria chegar queria chegar a este carro por causa de outra coisa, porque nós vemos e tu fizeste esse vídeo com o novo BMW i3, e vemos a BMW com o i3, com o X3, a Mercedes também com o GLC, a venderem como bandeira esta arquitetura dos 800 volts, e vemos, por exemplo, este Leapmotor D19 que muda completamente as regras do jogo e faz estes novos lançamentos da BMW e da Mercedes parecerem já obsoletos. Eu não diria obsoletos, mas pelo menos sem razões para as marcas publicitarem com tanto orgulho. Eu percebo, são automóveis totalmente novos, são muito competentes, tanto os Neue Klasse como enfim, o CLA, o GLC, são carros muito competentes, uma vez mais, aquilo em que eles são claramente melhores que os chineses são no comportamento dinâmico, claramente. Mas, como estamos a ver, o cliente já não está muito tão virado para aí, e enquanto eles anunciam os 800 volts, que entre as marcas europeias não havia tantas assim a terem, Porsche e Audi foram as primeiras no projeto conjunto do Taycan e do e-tron, e depois a Kia, os primeiros asiáticos foi aqui a Hyundai. As marcas alemãs atrasaram-se, disseram que não se atrasaram, que não era preciso, mas ok, tudo bem.
Acontece que esse Leapmotor D19 e futuros modelos da Leapmotor já têm uma tensão de 1000 volts na plataforma dos carros elétricos. Portanto, quando os premium alemães chegam aos 800, os outros já saíram de lá. E a Leapmotor não é uma marca premium, é uma marca mainstream, é uma marca generalista, portanto... E isso depois é sempre preciso perceber o contexto em que esses números são comunicados, porque na China postos de carregamento DC capazes de fazer 600 kW estão um bocadinho por todo lado, não é bem como aqui na Europa. Não é difícil de encontrar, sem dúvida. E isso acaba por mudar aqui um bocadinho as regras de jogo no que aos tempos de carregamento diz respeito. Mas... destacando se calhar aqui 2 ou 3 anúncios que foram feitos neste salão, não sei se tiveste a oportunidade de te cruzar com estes modelos por lá, mas eu diria que é incontornável falar do Smart Concept Hashtag 2, que vai dar origem a um novo modelo da marca, que de certa maneira marca aqui um bocadinho o regresso às origens da Smart. Vimos também, por exemplo, a Peugeot a apresentar 2 novos protótipos, um deles muito provavelmente deixa-nos ver aquela que será a imagem do futuro Peugeot 508. Vemos também, por exemplo, a Hyundai a apresentar os primeiros modelos da submarca Ioniq para o mercado chinês. Não sei se tiveste a oportunidade de cruzar com algum destes carros. Eu passei por eles a correr, mas em relação ao Smart, aquilo que eu posso dizer em termos genéricos, e mesmo que não tivesse visto o carro lá, é que finalmente aquele conceito de automóvel que é tão querido por quase toda a gente poderá ter sucesso. Aquilo nasceu com a Swatch. Portanto era uma marca suíça e a Mercedes depois entrou na jogada. Nunca conseguiram que fosse um carro rentável para a marca e vendiam-se como os churros, era só embrulhar em Itália. Então é impressionante a quantidade de Smart Fortwo que há, e era um carro de conceito único. Depois uniram-se à Renault para tentar fazer porque o problema é que para um automóvel ser rentável com uma plataforma que é única é muito difícil. Sim, claro. E apesar do preço ser elevado, o Smart Fortwo sempre foi um carro caro para o que oferecia nos conceitos de racionalidade com que os consumidores se regem. O carro nunca deu grandes lucros, e a prova disso é que foram vários tipos de projetos com vários diferentes parceiros que foram sendo terminados, basicamente, porque não funcionava. Eu estou convencido que agora com a Geely que finalmente existem condições para que o carro possa ser rentável e subsistir mais anos, porque pronto, só de entrada, ao controlarem a cadeia de valor tão bem como eles controlam, terem custos de desenvolvimento 30% inferiores, 30% a 50% inferiores, logo aí já podem estar a reunir as condições mínimas para o carro ser sustentável. Isso em relação ao Fortwo, fico feliz que a estética seja próxima daquilo que nós entendemos que é uma evolução daquilo que existia de antes. No caso da Peugeot, sou-te sincero, não conheço muito bem o projeto, sei que estão ligados à Dongfeng e querem voltar a tentar ter sorte no mercado chinês. Vamos ver. Se é difícil para as premium europeias, eu acho que para as generalistas provavelmente será ainda mais delicado. E o terceiro que tu falaste foi... Foi dos primeiros modelos da Ioniq enquanto submarca. Sim. A China é curioso. Eles tinham uma certa veneração em relação aos modelos europeus, principalmente, e a dizer ocidentais, mas não era nos Estados Unidos, marca dos Estados Unidos não era tão nítido, mas tinham essa certa veneração que foi sendo substituída, como nós já falámos, ao longo dos anos. Mas em relação aos asiáticos, tinham um bocadinho o sentimento oposto. Sentiam alguma sombra, mas não tinham respeito. E por isso é que as marcas japonesas e as coreanas nunca tiveram sucesso no mercado chinês. Ou seja, para comprar asiático, compramos chinês. Sim. E a Hyundai vai fazer mais uma tentativa, não sei se será a última ou não, alterando o nome da marca, criando o nome de marca Ioniq, com uns carros com umas linhas assim bastante diferenciadas também.
Não sei se isso vai ser suficiente para convencer porque o cliente chinês tem uma certa aversão às marcas coreanas e às japonesas. E eu não sei se isso é possível, por razões históricas também, não sei se isso é possível contrariar. Olha, antes de encerrarmos este autorrádio, fazer-te 2 perguntas. Primeiro, tendo em conta tudo o que viste na edição do salão deste ano, até onde é que este salão pode crescer? se passou para 17 pavilhões, até onde é que o Auto China pode ir? A bem dos meus tornozelos que não crescem muito mais. Vai abrir um novo pavilhão em Marte? Eu acho que o que está ali é mais do que suficiente para qualquer tipo de necessidade. Até porque, estando toda a indústria chinesa à espera da tal consolidação, que é um eufemismo para desaparecimento de marcas, a tendência será para que vão existir menos marcas e, portanto, haja necessidade de menos espaço. Portanto, eu não me parece que não vejo nenhum cenário no qual seja preciso mais área, mais superfície do que aquela que existe agora. Enfim, estamos quase aqui numa corrida em que há aqui um período de tempo em que todas as marcas estão a tentar mostrar o que conseguem fazer, porque sabem que nem todas vão chegar à meta, não é? O CEO da Xpeng dizia que achava que no início dos anos 20, 30 que só existiriam 5 grandes grupos chineses, 5 grandes grupos chineses em vez das dezenas e dezenas de marcas que existem hoje, se bem que muitas delas coligadas, não é? Sim. Mas estamos a falar de uma redução, sei lá, de 20 para 5 grupos, não é? Num espaço de tempo inferior a uma década. E dizia também o Sr. Jiang Ming, o fundador e CEO da Leapmotor, que acha que além de eles quer que a sua marca chegue aos 4 milhões de carros produzidos e vendidos por ano, o que a colocará no top 10 mundial, diz que 5, na sua opinião, 5 em cada 8 automóveis vendidos dentro de 10 anos serão chineses. 5 em cada 8. E que 4 a 5 grupos chineses irão dominar o top 10 mundial de fabricantes de automóveis. Nós há uns anos sorríamos quando ouvíamos estas perspectivas de crescimento que nos pareciam totalmente infundadas, irrealistas. Agora não vejo muita gente com vontade de rir quando se fala assim nestes números e estas perspectivas de crescimento. E olhando para esses números, faço-te uma última pergunta: se estamos mais ou menos de acordo que o centro da indústria automóvel neste momento está na China. Totalmente de acordo. Se achas que, ou se vês alguma possibilidade disto vir a mudar no futuro? Achas que a Europa algum dia vai voltar a ter a relevância que já teve, ou isto parece-te um cenário completamente impossível? E é uma guerra que nunca mais vamos ganhar? Parece-me um cenário irreversível, sim. E que, na melhor das hipóteses, ficaria com a repartição de forças que existe, mas não é lógico que isso aconteça. Não é lógico que isso aconteça. As marcas chinesas continuam a acelerar todos os desenvolvimentos, continuam a apoderar-se do know-how mais relevante em cada automóvel, e eu temo, não que isso me encha de alegria obviamente, mas temo que para a indústria automóvel europeia e americana esteja reservado um papel secundário. E são muitos postos de trabalho que estão em causa, porque, como nós sabemos, a indústria automóvel na Europa tem uma importância muito grande naquele que é o tecido económico. Se bem que nesta fase inicial até podem assegurar que os postos de trabalho se mantêm. Sim, resta saber de que forma, não é? Aliás, sim. Resta saber, não, já aqui não, pois aí um os políticos vão ter que defender os direitos laborais enfim, da força laboral europeia. Mas até aí, desculpa interromper-te, até aí vemos, por exemplo, uma abordagem por parte da China um bocadinho mais realista, porque
Nós sabemos perfeitamente os avanços e recuos que têm existido naquelas que são as normas de emissões na Europa, mas vemos, por exemplo, a China a dizer com aparente tranquilidade que a meta para 2040 é que 80% dos automóveis sejam elétricos, ou seja, ainda há aqui uma margem de 20% que a China, com todos os elétricos que vende, que a China acredita que será impossível transformar em automóveis 100% elétricos. E, por exemplo, não vemos os decisores europeus a ter uma abordagem, a meu ver, tão racional como esta. Eu acho que os decisores europeus estão muito pressionados pela opinião pública, e a opinião pública empurra muito na direção do menos fumos, mais carros elétricos, menos poluição, e todos queremos isso. Sim, sem dúvida. Acho eu que ninguém gosta de andar na rua e estar a sentir os gases dos carros. A questão é que a dada altura podemos não ter mais nada, não é? Se estivermos única e exclusivamente preocupados em vender e produzir automóveis 100% elétricos e as pessoas insistirem em não os comprar, não as vamos obrigar. Porque se acelerou o processo para lá do que seria normal. A tecnologia não estava pronta, a infraestrutura não estava pronta, os carros elétricos ainda são mais caros. Nesta altura já se perspectivava um cruzamento das linhas da descida do preço dos carros a gasolina e a descida dos preços dos carros elétricos e a subida dos preços dos carros a gasolina, que se iriam cruzar. Nesta altura já se deveria ter... Vemos isso nos segmentos mais altos, porventura. Sim, mas nos segmentos mais baixos ainda não vemos isso. Mas falava-se há 7, 8 anos que em 2025 já teriam atingido essa paridade, e isso não é verdade. É claro que não se vendendo automóveis, não se produzem automóveis, tem que se fechar fábricas, se tendo fechado fábricas o desemprego vai aumentar brutalmente, e portanto não vejo que isso seja acelerar um processo que não é natural e para o qual nem as infraestruturas nem a tecnologia estão prontos. É bom para ganhar votos, ganhar uma eleição, mas é ter a perna curta, porque depois a situação deixa de ser sustentável. Na China, a questão das eleições não é tão relevante e, portanto, ter o apoio do eleitorado não está entre as maiores prioridades de quem toma as decisões sobre as leis. Joaquim, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Por este bocadinho aqui no nosso Autorádio. Nós estamos de volta na próxima semana com mais um episódio. Até lá podem seguir-nos aqui no nosso canal do YouTube, podem também seguir-nos em razãoautomóvel.com. Na descrição deste Autorádio vai estar um link para um artigo onde vocês podem encontrar aquelas que são as principais novidades deste Salão Automóvel da China, que este ano se realizou em Pequim. Quanto a mim, estou de volta no próximo vídeo. Até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem.